Steve Jobs não foi apenas um visionário genial, ele foi um tomador de decisões sob risco extremo. Você está ouvindo o Pensamento Empresarial, o podcast da IUS Escola de Negócios. Eu sou Gabriel Nono, advogado corporativo e professor da IUS. Neste episódio vamos analisar Steve Jobs e estratégia empresarial além do mito visionário. Quando se fala em Steve Jobs, quase todo mundo acha que sabe do que se trata. Visionário, gênio, criativo, disruptivo. Essas palavras aparecem em palestras, livros, cursos de empreendedorismo, posts motivacionais e discursos corporativos como se explicassem tudo. Mas existe um problema sério aí. Quanto mais Steve Jobs é citado, menos ele é compreendido. A trajetória dele costuma ser contada como uma espécie de epopeia moderna. O jovem rebelde, o gênio compreendido, o fundador expulso da própria empresa, o retorno triunfal, a consagração final. É uma boa história. Só que é uma história intelectualmente pobre. Ela transforma o empresário real, cheio de contradições, falhas e conflitos, em um personagem quase mítico feito para inspirar, mas não para ser entendido. E é exatamente aqui que eu quero mudar o ponto de vista. Nesse episódio, Steve Jobs não será tratado como um herói a ser imitado, mas como um exemplo moral de liderança. Ele será analisado como aquilo que ele realmente foi, um tomador de decisões radicais, operando sob risco extremo, em um ambiente de mercado altamente competitivo, assumindo conscientemente o custo das próprias escolhas. Para empresários, advogados, contadores e profissionais que lidam com decisões reais e não com slogans, entender Steve Jobs exige ir além do mito visionário. Um dos erros mais comuns ao falar de Steve Jobs é confundir visão estratégica com criatividade solta. Jobs não era apenas alguém com boas ideias. Ele tinha algo muito mais raro, a capacidade de transformar intuição em aposta econômica concreta. No mundo empresarial, visão não é imaginar o futuro de forma abstrata. É comprometer capital, reputação, pessoas e tempo em decisões que podem dar errado. Jobs entendeu isso muito cedo. Cada produto lançado pela Apple sob sua liderança foi uma aposta clara. Não era arte, não era exercício criativo, era risco assumido. E aqui surge outro mito recorrente, a ideia de que Jobs não ligava para o mercado. Isso é falso, ou no mínimo mal interpretado. Jobs desprezava pesquisas tradicionais de opinião, mas dependia totalmente da validação do mercado. Os produtos da Apple só se tornaram ícones porque as pessoas pagaram por eles. Ignorar o cliente não é uma estratégia. Jobs não ignorava o mercado, ele assumia o risco de antecipá-lo. Essa distinção é crucial e costuma ser completamente ignorada por empreendedores que usam Steve Jobs como desculpa para decisões mal fundamentadas. Quando alguém diz que está pensando como Jobs, na maioria das vezes está apenas romantizando a própria intuição. O que essas pessoas esquecem é que Jobs combinava intuição com disciplina brutal de execução, controle obsessivo de detalhes e intolerância a desvios estratégicos. Sem esse conjunto e sem disposição para pagar o preço, a tentativa de imitação vira apenas arrogância disfarçada de visão. Outro ponto que precisa ser corrigido é a ideia de que a Apple nasceu revolucionária. Ela não nasceu, ela se tornou. O Apple I e o Apple II surgiram em um ambiente de intensa experimentação tecnológica. A diferença não estava apenas no hardware, mas na forma como Jobs entendia o produto como um todo, tecnologia, design, experiência e posicionamento. O Macintosh, lançado em 1984, é frequentemente tratado como um sucesso inevitável, mas não foi. Ele foi uma aposta de alto risco com custos elevados e resistência interna e externa. A interface gráfica, que hoje parece óbvia, era vista como desnecessária por muitos concorrentes. E há um detalhe que quase nunca é lembrado. Por um período relevante, o Macintosh não foi um sucesso comercial imediato. Jobs assumiu esse risco conscientemente. Para ele, o design nunca foi uma estética vazia, foi uma estratégia econômica. Produtos bem desenhados reduzem fricção, criam diferenciação e justificam margens maiores. E isso não é romantismo, é lógica empresarial. A saída de Steve Jobs da Apple talvez seja o ponto mais romantizado de toda a história. Ele não foi apenas uma vítima de executivos burocráticas.
foi parte ativa do conflito. Jobs centralizava decisões, tinha dificuldades reais de convivência e gerava tensões internas constantes. Sua saída foi resultado de choques de governança, não de perseguição simples. Esse é um episódio que deixa um alerta importante. Empresas pequenas toleram líderes temperamentais. Empresas em crescimento exigem estrutura de governança mais sólidas. Jobs ignorou isso e pagou o preço. Ser expulso da própria empresa não é por si só sinal de genialidade. Muitas vezes é sinal de falhas de liderança e incapacidade de adaptação. O período fora da Apple foi decisivo para o amadurecimento de Steve Jobs. A Pixar foi um sucesso extraordinário, mas também uma exceção estatística. Jobs investiu por anos sem retorno relevante. Poucos teriam capital ou paciência para isso. Já a Next, frequentemente tratada como fracasso, foi o laboratório onde Jobs amadureceu sua visão de sistemas integrados. O retorno à Apple só foi possível porque a Next desenvolveu tecnologias que a empresa precisava desesperadamente. Jobs que voltou não era o mesmo que saiu, era mais estratégico, mais disciplinado e, paradoxalmente, mais pragmático. Quando pensamos em iPod, iPhone e iPad, é importante lembrar, eles não nasceram de consenso. Foram decisões centralizadas, impostas e sustentadas contra resistências internas. Centralização nesse contexto foi um instrumento de coerência estratégica, mas aqui existe uma armadilha perigosa: usar Steve Jobs para justificar liderança tóxica. Centralizar decisões exige responsabilidade proporcional. Jobs assumia o ônus dos erros. Fora desse nível de preparo, centralização tende a sufocar talento, criar dependência excessiva e limitar a escala. Talvez o maior aprendizado esteja no que não copiar. Jobs tinha clareza estratégica brutal, sabia dizer não. Foco é exclusão. A Apple nunca tentou agradar a todos, e isso exige coragem e disciplina. Mas o modelo Jobs tem custo humano alto. Ignorar isso não é ousadia, é irresponsabilidade. Ele não inspira porque acertou sempre. Inspira porque assumiu o custo de decidir em liberdade. O verdadeiro legado dele não está em frases de efeitos, mas na disposição de assumir riscos reais, enfrentar conflitos e sustentar decisões impopulares. Para empresários sérios, Jobs não é um modelo a ser copiado, é um caso de estudo a ser compreendido com maturidade. Pensar assim não é confortável, mas é exatamente esse tipo de pensamento que separa quem consome histórias de sucesso de quem está preparado para tomar decisões no mundo real dos negócios. É por isso que a Use Escola de Negócios existe. Na Use a gente não trabalha com idolatria, nem com fórmulas prontas. Nossos cursos são pensados para empresários, advogados, contadores e profissionais que precisam entender o risco, o impacto jurídico e as consequências reais das decisões que tomam. Se esse episódio fez você pensar diferente, o próximo passo é simples. Acesse o site da Use Escola de Negócios e conheça nossos cursos. Lá você encontra formações focadas em estratégia, estrutura empresarial, risco jurídico e tomada de decisão no mundo real. O link está na descrição deste episódio. Eu sou Gabriel Nono e este foi mais um episódio do Pensamento Empresarial. Até o próximo.